A fé. A pregação da fé. Fé é uma palavra pequenininha que o justo deve viver por ela, nós devemos viver por ela. Sem fé é impossível agradar a Deus. Inclusive, tudo que a gente for fizer, ou for fazer, ou que a gente vai fazendo, ou que a gente pretende fazer, se não é pela fé, é melhor não fazer, porque se não é pela fé, é pecado. Nós somos os que não são, para confundir os que são. Nós somos as coisas pequenas do mundo para confundir as grandes. Nós somos os rejeitados para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Assim somos nós. Ele quis revelar-se aos pequeninos, quis se revelar a nós, quis dar uma palavra, quis dar um chamado, uma promessa, uma aliança, quis conceder a fé e assim fazer de nós pessoas totalmente diferentes, transformadas. As pessoas às vezes questionam, é necessário teologia, muito conhecimento, muitas coisas, mas não é necessário. O que é necessário é ouvir a palavra de Deus, se arrepender e crer. O que é necessário é ouvir a pregação da fé. Só ouvir a pregação da fé. Só isso e mais nada. Que você recebe o Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Você é transformado, você é regenerado. Você é nova criatura. Você agora é identificado como filho de Deus. Só fé, mais nada. Não precisa fazer teologia, não precisa praticar a lei como ordenança, até porque pelo meio da prática da lei ninguém será salvo. E maldito todo aquele que vive pela prática da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Até o 14. Gálatas 3, do 5 ao 14. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essa questão de Paulo com essa igreja da Galácia, com os Gálatas, já temos meditado em alguns domingos, e hoje focando mais uma vez nessa questão da pregação da fé. E o que é a pregação da fé? É uma pregação em que ouvimos a vontade de Deus e obedecemos. Então a pregação da fé se dá quando nós obtemos fé. Quando ouvimos algo e dizemos: isso não é desse homem que está falando, isso é de Deus para mim, é Deus me chamando e eu vou obedecer, eu vou seguir, eu vou fazer a vontade dele, porque isso é palavra de Deus, não é de homem. Eu tenho fé e vou obedecer, e vou crer e vou seguir. Isto é a pregação da fé, que nós ouvimos, depositamos a nossa fé naquela palavra, não entendendo que aquilo veio de homem, mas veio do próprio Deus, e então obedecemos.
Então a pregação da fé é quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos. Talvez a gente pode até pensar que Abraão teve um privilégio, porque Abraão escutava o próprio Deus falando com ele. O próprio anjo do Senhor apareceu a Abraão algumas vezes, como meditamos no começo do culto, e talvez tenha uma experiência assim com Deus, do próprio Deus falando contigo. Talvez a gente pense, não, se Deus fizesse isso comigo, seria maravilhoso. Eu estaria obedecendo, eu estaria andando então em retidão, porque eu estou ouvindo o próprio Deus, eu estou vendo sinais, eu estou crendo. Então talvez o que a gente queria mesmo era ouvir o próprio Deus. Mas a gente se esquece que o próprio Deus se encarnou e fez-se carne. Em Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Nós temos também o próprio Deus falando conosco. Talvez não tenha nuvem, não tem sarça ardente, talvez não tenha um anjo falando, e que se falar outro evangelho que seja anátema, mas nós temos a própria do próprio Deus falando conosco através de Jesus Cristo. E é a mesma palavra que ele disse para Abraão, é essa que você precisa ouvir, é a mesma que eu preciso ouvir. Nós precisamos ter fé em uma palavra: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. É nisso que precisamos crer. É nisso que precisamos ter fé. Se eu sair da minha parentela, sair deste mundo e falar, agora eu estou indo para o céu, você está salvo. Porque agora você entendeu que esse mundo jaz do maligno. Você agora começou a trilhar um caminho para o céu, com os olhos fixos em Jesus e está caminhando. Você está deixando as coisas para trás e está caminhando. Você está vivendo como um peregrino. Uma palavra de Jesus, uma palavra de Deus, a mesma de Abraão. Talvez você não ouviu Deus falando contigo, mas nessa noite também não sou Deus, mas estou te dizendo a mesma palavra de Deus. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Vai para o céu. Deixa isso aqui. Para de acumular riquezas. Hoje pela manhã meditamos sobre os frutos do arrependimento e todos eles ali estavam meditando e falando com João Batista que era, tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Está sobrando dinheiro para comida? Dê comida para quem não tem. Você está buscando receber a mais do que é devido? Não receba. Esteja contente com o seu salário, porque você está indo para um outro lugar. Aqui não é o seu destino. Você vai ir para uma outra cidade. Esta é a palavra que nós ouvimos. Talvez você está querendo ouvir um chão tremer agora, mas a palavra é essa e nós devemos crer. Já meditamos aqui em todo o livro de Marcos. Enquanto eu meditava nisso, me lembrei dessa pregação, que não está no YouTube, mas foi uma pregação no final de Marcos, capítulo 16, versículos 9 e 15. Jesus repreende aqueles que não escutam quem ele falou para falar. Às vezes não, o próprio Jesus tem que falar comigo. Não, ele pode falar com alguém, e se alguém te falar. E você tem que saber se identificar se o que essa pessoa está falando é de Deus ou não. Que se não for, seja anátema. Se for outro evangelho, que seja rejeitado. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, Marcos 16, 9, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também estes 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Não deram crédito. Não viram Jesus, então não creram. Mas Jesus está falando, olha, uma pessoa me viu e falou que me viu, e falou que eu estou vivo, e vocês não acreditaram. Depois eu apareci a mais 2 pessoas e vocês não acreditaram.
E hoje, talvez, nós estamos querendo, olha, Jesus tem que falar comigo. Ele mandou os apóstolos edificaram a igreja, olha nós aqui, para falarmos o que Jesus falou, para anunciar o que Jesus falou, e é suficiente. Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te chamei. Quando pensamos na palavra eclesia, igreja, que somos nós, o que nós somos? Chamados para fora. A igreja continua sendo aquelas pessoas que foram chamadas para fora. Como John Bunyan disse bem em seu livro, saímos da cidade da destruição rumo à cidade celestial. Começamos a meditar no livro, a ganhar um fardo pesado, mas fomos para a cruz e nós estamos caminhando para a cidade celestial. Desviando do panto da desilusão, com muito cuidado com a feira da vaidade e por aí vai. Estamos indo, caminhando para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Então, Deus falou por Jesus Cristo. E Jesus Cristo então fez sinais e maravilhas e ressuscitou e deu testemunho que ressuscitou, apareceu até mais de 500. Pessoas morreram por causa desta fé nele, no que ele falou. E essa mensagem chegou até nós. E é a mensagem que pregamos. E é a mensagem que obtivemos fé e cremos. O reino de Deus está chegando. Está próximo. O machado já na raiz, a pá já na eira. Em breve isso tudo será consumado. Agora, quem tem vivido pela fé nisso? Fé em que eu fui chamado para sair e ir para um lugar. Porque muitas das vezes estamos ligados a faça ou não faça, a lei. E como a gente acabou de ler, maldito todo aquele que tenta viver pela lei. Porque se você não cumprir um i ou um tio, se você não cumprir, acabou, maldito, porque não cumpriu toda a lei. Mas então olhamos para Jesus Cristo, e ele disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, como disse para Abraão, e ele disse para nós, sai, deixa, segue-me, segue-me. O chamado dele continua sendo o mesmo, segue-me, é só seguir. E nós temos tanta dificuldade nisso. Nós meditamos de Gênesis a Apocalipse, e o que devemos aprender aqui, como então eu vou caminhar melhor para Canaã, como mais conhecer a Deus, como mais me desviar da feira das vaidades, como me desviar do panto da desilusão, como ser cheio do Espírito Santo, como estar mais preparado para testemunhar que a minha esperança não está aqui. Não, a gente lê fulano de tal aquilo, irmãozinho aquilo outro, aquilo ali aquilo outro. Não pode isso, não pode aquilo. Eu também, muitas vezes, estou nesse caminho. Mas, irmãos, é olhar para Jesus Cristo e caminhar para Canaã, deixando as coisas que para trás ficam. Corramos para o alvo, olhamos para o alvo. Fé. Como eu meditei, falei, Pai, dá-me fé. Vou pregar sobre algo esta noite. E como eu preciso trilhar nesse caminho da fé. Um pouco antes de vir para cá, eu mandei um áudio para um amigo meu, o Hudson, que os irmãos já conhecem. Falei, Hudson, vou pregar sobre isso. E essa palavrinha é tão pequena, como sinto que eu tenho tão poucas vezes. Como eu queria que fosse do tamanho de um grão de mostarda. E aí eu questionei a ele, essa fé, eu que tenho ou Deus que me dá? Porque eu ouvi um vento de doutrina dizendo que, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E eu ouvi alguém dizendo que o dom não é a fé. O dom é a salvação, que a fé nós temos que ter. E aí fui perguntar para o YouTube, fui perguntar para o Google, perguntar para o Espírito Santo, fui orar. E a fé? Então tem um videozinho pequenininho, de um teólogo conhecido, R6 Pro, fazem uma pergunta para ele, a fé é uma resposta ou é algo dado por Deus? E aí o R6 Pro diz, é uma resposta. Aí eu falei, está indo para o caminho, então que a salvação, que é o dom. A fé é uma resposta. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, como nós ouvimos a pregação da fé, nós damos uma resposta de fé. Mas, quando você dá a resposta de fé, saiba de uma coisa. Antes de você dar uma resposta de fé, você estava morto. O que aconteceu? Você foi regenerado. O Espírito Santo te deu vida. O Espírito Santo te deu fé. A fé é uma resposta, mas quem dá é Deus. Então há uma responsabilidade humana, mas ninguém vai se vangloriar diante de Deus. Então a fé sim é algo que eu dou como resposta, mas eu me humilho diante de Deus e falo, Deus,
Graças te dou, porque me deste fé. Então não anula a responsabilidade humana, não anula a soberania de Deus. Somos pequenos, falhos, limitados para entender, mas o que carecemos de falar para Jesus é: dai-me mais fé, aumenta a minha fé, como aquele pai, ajuda-me na minha falta de fé. Porque é por ela que devemos viver, é por ela que devemos caminhar, é por ela que agradamos a Deus. Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. O próprio Jesus vai dizer: se fosseis filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Em Hebreus 11 também é mencionado a fé de Abraão. E Tiago também vai falar sobre Abraão, que a fé sem obras é morta. Mas que Abraão creu e teve uma obra, que foi sair. Gálatas 3,6. Assim foi com Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Foi imputado como justiça. Exatamente isso. Nós cremos em Deus e isso é imputado. E é interessante que essa fé, esse crer, às vezes se torna então em algo de pensamento. É algo que eu sei que existe. É algo que está apenas na mente e ainda não está no coração. E muita gente diz: eu creio em Deus. Eu sei quem Deus é. Eu tenho fé. Se não fosse Deus, a minha vida seria um caos. Mas não tem. Até porque a fé nos leva à obediência, nos leva à mudança, nos leva à transformação. Então, uma fé verdadeira leva a uma obediência, que é o que Tiago vai questionar. Então, Abraão teve fé e isso lhe foi imputado. O que aconteceu? Abraão saiu do meio da tua parentela, saiu da cidade de Ur dos Caldeus, rumo a Canaã. Não foi isso que aconteceu? Agora, o mais interessante é que quando a gente medita no capítulo 11, a fé de Abraão não foi sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, a cidade de Canaã. Ele fez isso. Teve uma promessa sobre aquela terra. Mas em Hebreus capítulo 11, vai dizer que ele estava de olho em outra cidade. Ele estava de olho em outra terra. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus e chegou em Canaã, ele viveu como peregrino, ele viveu em tendas. Ele não falou: essa terra é minha que Deus me deu por herança, vou ficar aqui, este é o lugar que Deus me deu. Vou amar esse lugar, vou cultivar nesse lugar, vou fazer minha família crescer nesse lugar. Não. Quando ele chegou em Canaã, ele ainda viveu como peregrino lá em Canaã. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus e chegou em Canaã, essa aqui não é Canaã. Deus me trouxe para cá, mas vou viver como peregrino aqui também nessa terra que Deus me deu. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É para essa Canaã que nós estamos indo? Ou o Deus que nos chamou: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, é o Deus que disse: olha,
Sai do pecado, vem ser dizimista fiel, que seu dinheiro vai sobrar. Sai do pecado, vem frequentar uma igreja, que o seu casamento vai ser bom. Sai do pecado, vem frequentar a igreja, que eu vou abençoar seus filhos. Eles vão ter bons empregos, eles vão ter boas esposas, e seus netos não vão mexer com droga nem com bebida. Sai da tua parentela e vem ser um crente, que você vai ter vida boa aqui na terra. É essa a promessa? Ou é sai da tua terra e vem para uma igreja, mas na igreja prepara tendas, porque a igreja aqui é só um começo, é só um relance do que está preparado para nós que já conhecemos que é o céu. Aqui também é tenda. Isso aqui não é o céu não, irmão. Esse culto aqui muito menos. É um pouquinho, a gente experimenta, a gente glorifica a Deus, a gente adora, a gente conhece em parte, mas a gente está indo para a verdadeira Canaã. Nós estamos indo para a cidade do qual Deus é o arquiteto e edificador. É pela fé, é para lá que nós estamos indo. Cada vez mais eu percebo de muitos e muitos crentes, e eu hoje, não sei se você faz, eu comecei a questionar esses crentes que colocam a esperança de Deus aqui. Esses dias eu tenho um irmão que eu mando um texto, ele me manda um texto de um outro pastor para mim. E aí eu questiono assim, irmão, você entendeu o que esse pastor está falando? Você concorda com ele? Ele não responde nada. Mas eu falo, olha só o que ele falou, isso aí não está coerente com o Deus que nós queremos, não. Esses dias ele me mandou algo interessante, que Deus tem promessas, mas se nós não formos obedientes, as promessas não se cumprem. Falei, meu irmão, se fosse assim, nenhuma promessa ia se cumprir, não. Se Deus está dependendo da obediência do homem, Deus vai esperar sentado, porque nós vamos ser obedientes, nós vamos escolher obedecer, nós vamos por escolha própria, falar, agora eu vou ser um crente fiel e zeloso. Ai de nós, se Deus não agir em nós. Ai de nós se não for o Espírito Santo. Ai de nós se não formos graça e misericórdia. E de manhã um irmãozinho falar e você pensar, eu tenho que mudar essa minha vida. Ai de nós se não for agir de Deus constantemente. A gente observou a vida de Abraão no começo do culto e eu quis trazer um pouco de ênfase naquilo. E eu falava, Deus, eu quero trazer essas ênfases na vida de Abraão para mostrar que ele é o pai da fé. Mas eu também não quero de maneira nenhuma trazer uma desconfiança sobre um servo teu, um filho teu. Assim como outro dia eu estava lendo Jó e concordava com os amigos de Jó, mas a minha consciência pesava. Esses amigos de Jó, Deus falou para orar por eles. Mas esses amigos de Jó falam coisas interessantes. Mas é para a gente pensar que mesmo Abraão, o pai da fé, nosso pai na fé, somos filhos de Abraão pela fé. O que nós precisamos é de graça de Deus, de misericórdia de Deus, de ação sobrenatural de Deus. E de correr para o Pai e falar, Pai, me ajuda. Eu sempre digo para as pessoas, não sei se você também o faz, quando você encontra alguém que está desviado, alguém que está fora do caminho de Deus, e eu falo, volta agora. É agora, você pode agora pegar, Deus, me perdoa. E nesse exato momento você está perdoado. Você acredita nisso? Ou você acha que essa pessoa tem que passar por um processo? Ou se de fato ela se arrepender ali, ela está perdoada? Hoje, mais tarde, antes de vir para cá, encontrei com uma pessoa no BH e ela estava nas partes de vinhos. Aí eu não aguentei, que ela era uma irmãzinha da igreja, de oração, do louvor, aquela coisa toda. Eu estava lá no vinho com aquele vestido. E eu só cheguei no ombro dela, irmã, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ela olhou para mim com aquela cara rindo. Mas eu pensei depois comigo e fui triste. Falei, gente, eu devia ter apelado para aquela irmã. Volta, irmã. Se arrepende, irmã. Olha o que você já viveu com Jesus, irmã. Eu devia ter clamado por aquela vida, eu devia ter ciado por aquela vida, devia ter brigado por aquela vida, e devia ter apelado para ela, volta, se arrepende, deixa esse caminho, olha o caminho que você está trilhando. Te conhecia da igreja, de você cantar louvores, de levar seus filhos para a igreja, de ser uma mulher de oração, de testemunhar de Deus, tantos anos na igreja fervorosa, que foi assim que eu conheci ela. Hoje você está aqui, volta. E aí a expectativa é que se de fato ela era alguém convertida, o que acontece quando alguém que é convertido e ouve uma palavra de exortação? Essa pessoa volta. Nós não queremos assim, que se a pessoa de fato é de Deus, ao ouvir uma palavra
Porque quem tem a divina semente não pode viver na prática do pecado. Então, assim como Natã repreendeu Davi, assim também nós cremos que quando repreendemos um pecador, se ele é de Deus e está desviado, a gente fala com ele que ele está em pecado, a gente fala se arrepende, ele se arrepende e volta. E eu me questionei, por que eu não agi assim? Por que eu não apelei? Por que eu não me preocupei com aquela alma que está se perdendo? A gente sabe, se ela de fato é de Deus, ela vai voltar um dia. Mas por que não há esse clamor, esse interesse em chamar as pessoas de volta a um arrependimento, a abandonar uma vida de pecado e voltar a viver pela fé? Que cisternas rotas ela encontrou, que é melhor que a fonte de águas vivas? E nós, o que nós temos encontrado? Que às vezes tem tirado a nossa atenção de viver pela fé. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. É interessante. Você pensa assim, como assim Abraão ouviu o Evangelho? O Evangelho é algo de 2000 anos para cá. A boa notícia. Abraão ouviu o Evangelho? Abraão ouviu uma boa notícia? Sim. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, pelo lugar que eu te mostrarei. Essa é a boa notícia do Evangelho. E como que nós vamos chegar nessa boa terra? Jesus Cristo. O teu descendente, foi dito a Abraão. É Jesus Cristo. Por meio dele, sua justiça será imputada a nós. Pela fé nele, nós vamos entrar na cidade celestial. Então, Abraão ouviu o Evangelho. E se nós cremos no Evangelho que Abraão ouviu, estamos salvos. Hebreus, a gente estava lá, né? 11. Hebreus não, Marcos 16, 15, que nós vemos até o 14. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O mesmo Evangelho. Ide, que Evangelho? Eles ouviram que Jesus ressuscitou e não acreditaram. Então Jesus apareceu para eles e disse, olha, incrédulos, vocês não acreditaram nas pessoas que me viram e falaram para vocês? Agora vocês vão falar para as outras pessoas que me viram. E as pessoas terão que acreditar em vocês. Vocês agora serão usados. Dessa maneira como vocês ouviram essas pessoas que me viram e não creram, agora vocês vão ir anunciar o Evangelho. E essas pessoas que vocês estão indo anunciar o Evangelho, eu não vou aparecer para elas. Elas vão ter que acreditar no que vocês estão falando. Do mesmo modo, hoje nós pregamos esta pregação da fé. Foi assim que Paulo chegou nessa igreja de Galácia. Pregou o que ouviu, apesar que Paulo é um apóstolo fora do tempo e ele ouviu do próprio Jesus, e ele defende isso bastante, mas ele pregou então essa pregação de tal maneira que aqueles que estavam ali pela fé creram. E é isso que Paulo está questionando para eles. Olha, eu estive aí pregando, eu estive aí falando de Jesus. Foi a pregação da fé que vocês ouviram. Não foi assim que vocês receberam o Espírito? Não foi dessa maneira que vocês foram cheios do Espírito? Não foi dessa maneira que vocês creram? É a mesma mensagem hoje. Nós pregamos a pregação da fé. A pregação, olha, saiam da cidade da destruição, vão para a cidade celestial. Se arrependam. O reino de Deus está chegando. E nesse reino só vai entrar quem estiver lavado pelo sangue do Cordeiro. Arrependam-se. Arrependam-se, é chegado o reino dos céus. Esta é a boa notícia. Boa notícia. Saiam da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Gálatas 3.
Gálatas 3:9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão é chamado de crente também, né? Tem essa ideia de crente, ela é crente. Abraão é crente também, né? O crente Abraão, porque ele acreditou e isso foi imputado por justiça. Assim como o crente Abraão, aqui está o crente Ronildo, a crente Rebeca, o crente Dimas, os crentes. Não é bom você chamar de crente? Olha lá vai o crente. É, o crente Abraão, somos crentes. Somos pessoas que creem. Agora, a nossa vida tem que demonstrar, de fato, que nós cremos. Então, a fé são abençoados, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Isso é interessante, porque o que está acontecendo aqui? Nós já ouvimos e meditamos sobre isso. Chegaram os judaizantes aqui e falaram: vocês aceitaram Jesus, que coisa maravilhosa, vocês creram no Messias, que bênção, mas agora vocês têm que circuncidar, agora vocês têm que praticar a lei, agora vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo outro. Mas a ideia é exatamente isso, irmãos. Se nós temos a fé de Abraão, nós saímos e estamos indo. Se nós saímos e estamos indo, nós estamos justificados. Se nós temos a divina semente, a gente não vive mais na prática do pecado. Se agora nós temos Cristo, e Paulo vai defender isso em Romanos e em todas as outras cartas, já meditamos aqui, a gente não vive mais na prática do pecado. A gente agora é nova criatura, o Espírito Santo habita em nós. Nós agora estamos vivendo pela fé, porque agora nós estamos olhando para Cristo e indo para a cidade celestial. Nós agora então somos novas criaturas, operou algo extraordinário em nós. Nós estávamos mortos e agora estamos vivos. Foi o que meditamos semana passada em Efésios capítulo 2, como a gente era e como a gente é hoje. Antes a gente fazia a vontade da carne, dos pensamentos, e hoje nós fazemos a vontade de Jesus Cristo. É fácil? Não, mas é o nosso prazer. É o que a gente quer fazer o tempo todo. É o que a gente busca. Às vezes a gente falha, mas a gente está correndo para isso. A gente quer isso, a gente quer ser imitador de Cristo. Inclusive foi o que meditamos na quinta-feira sobre o livro de Neemias, que somos chamados a sermos imitadores de Cristo. E se não queremos ser imitadores de Cristo, tem um problema aí. Se não queremos ser como Jesus, tem um problema. Ora, a lei não procede de fé. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então a maneira pela qual a gente vive agora, né, acordando de manhã, e por isso meditamos hoje, conversava com a Denir e com a Giovana sobre isso, a importância de já de manhã começar a buscar as coisas de Deus. Porque eu estava dizendo para ela, olha, não adianta no final da noite você dizer: pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Já está na hora de dormir, minha irmã. O pão do dia, como é que ele vai te dar? O dia já acabou, ser hora de manhã. Pai, não me deixe cair em tentação. É perigoso você cair depois desse horário, mas melhor orar bem cedo. E orar e ter fé que o Pai não vai te deixar cair em tentação. Então nós começamos a exercitar a nossa fé pela manhã, bem cedo. Pela manhã, a gente se nega, toma a nossa cruz a cada dia, né? A gente encosta lá na beirada da cama, no outro dia pega de novo. A cada dia a gente toma a cruz e segue a Jesus. E isso se dá como? Pela fé. Se a gente ficar ainda, eu sou obrigado, eu não posso, e aí ficar nessa luta, algo está errado com a nossa fé. Porque a nossa fé é a gente crer que Deus vai operar, que Deus vai fazer. Amanhã eu vou acordar crente, porque Deus amanhã vai fazer eu acordar crente. Eu vou correr para Ele e tenho fé que Ele vai operar assim em mim. Eu tenho fé que o Espírito Santo vai agir em mim assim. Eu tenho fé que o Espírito Santo vai me encher. Eu tenho fé que amanhã Ele vai me dar alegria na leitura da palavra. Eu tenho fé que amanhã eu vou ser iluminado e vou entender. Eu tenho fé que amanhã Ele vai me colocar de joelhos diante dEle e eu vou ser quebrantado. Eu tenho fé que amanhã Ele vai colocar pessoas no meu caminho para evangelizar. Eu tenho fé. Amanhã eu vou viver pela fé. E aí a gente vive pela fé. Hoje, pela tarde, quando eu fui no BH comprar o nosso café, aí uma das moças que é atendente virou para mim: já li João capítulo 3. Eu falei: ó, Deus, estava questionando esses dias, não tenho frutos.
Falei, um frutinho, não sei como é que tá. Mas ela virou para mim, eu já li João 3. E tô lendo a Bíblia todo dia. Eu falei, não é que fez efeito esse negócio de mandar os outros ler João 3? Faz efeito, a gente tem que ter fé que faz efeito, irmão. Ontem nós meditávamos, evangelizávamos, e nós depois conversávamos sobre isso, todo mundo na praça, amanhã eu vou. Teve um que veio, e trouxe a esposa e trouxe a sogra. Né? Teve um, né? Graças a Deus, é pela fé. Não sei se você faz, mas ontem quando evangelizávamos, e um irmão falava, a gente tem que estar fazendo uma coisa, irmão, orando. Às vezes a gente está calado e às vezes todo mundo quer falar. Mas às vezes um falando e todo mundo orando. Deus usa esse irmão agora, Deus. Deus usa a boca desse irmão agora. Quebranta o coração dessa pessoa que está ouvindo. E aí a gente vai em oração, porque a gente tem fé. A gente evangeliza pela fé. Eu estou querendo excluir uns irmãos. Se não for evangelizar pela fé, não precisa vir não. É pela fé. Pela fé. Às vezes nos falta fé. Às vezes nós queremos ir na força dos nossos braços. Às vezes eu também quero ir no meu intelecto, nas emoções, tentar mexer com a emoção do outro. Às vezes no talento de mudar a voz. A gente às vezes quer usar de artimanhas para trazer outras pessoas para Jesus, para que você queira vir aqui no domingo que vem. Mas Deus nos livre disso. Tem que ser pela fé. A gente tem que ouvir a voz de Deus e obedecer. A gente tem que falar assim, Pai, eu ouvi, estou obedecendo. Não sei o que Deus já falou com você. E se você disse, será? Tudo tem a ver com sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. É assim que vivemos, pela fé e não pela prática da lei. Infelizmente, irmãos, acontece. Eu sempre disse que é uma linha muito tênue quando estamos pregando a tendência de pregar uma lei, de falar não faça ou faça. Irmãos, tem que ler Bíblia ou tem que orar, mas tem que evangelizar. E às vezes parece uma obrigação, mas na verdade tudo que a gente faz para Deus tem a ver com ter fé e depositar a fé. Só que às vezes a gente quer incentivar os irmãos, façam, ou deixem de fazer, e aí a gente acaba indo para a lei. Me falei isso semana passada, conversei isso com o irmão. Muitas das vezes a gente quer dizer para as pessoas, venda, para você comprar a joia preciosa. Mas quando meditamos naquele texto, a pessoa encontrou a joia preciosa e depois vendeu tudo. Então a gente vê um irmão que não está vendendo alguma coisa e fala, irmão, você tem que vender isso, irmão. Mas a grande questão é, esse irmão encontrou a joia preciosa, porque às vezes ele não está vendendo porque não achou a joia preciosa. Encontrou uma religião de leis. Como meditamos já nessa pregação de hoje, esta ideia do vir para Jesus, mas não para ir para a cidade celestial, mas para continuar aqui no mundo. E em vez de ter tendas aqui, edificar uma casa e começar a comer do bom e do melhor dessa terra, sem se preocupar com o lugar para o qual a gente está indo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, é pela fé que recebemos o Espírito e somos transformados. Por quê? Cristo fez maldito em nosso lugar. No dia do nosso juízo, a nossa fé é que quando Deus viesse me dizer maldito, a gente vai ter a fé. Jesus Cristo já recebeu isso em meu lugar. E assim como Jesus este é meu filho amado em quem me comprazo, nós também vamos ouvir do nosso Pai que nos adotou, este é meu filho amado em quem me comprazo. Por quê? Estamos em Cristo Jesus. Para finalizar, esqueci o nome desse teólogo, ele vai dizer algo interessante. Diante de Deus, tem apenas 2 homens: Adão e Jesus Cristo.
Ou você vai estar segurado na barra da saia, no cinturão, na roupa de Adão, ou você vai estar segurando em Cristo Jesus. E aí quando Jesus entrar, você está agarrado em Jesus Cristo e você entra. Agora, se você estiver agarrado em Adão, você vai ouvir um apartai-vos de mim, maldito. Em quem você está agarrado? Em Adão ou em Jesus Cristo? Saia da tua terra, saia de Adão, solte de Adão e segure em Jesus Cristo. É esse o único caminho, essa é a boa notícia. Se fizermos isso, somos justificados a partir do momento em que saímos do mundo e vamos para Deus. E aí, então, estamos no mundo, mas vivendo em tendas. Não somos daqui, somos de Deus. Pai, leva-nos de volta ao caminho. Leva-nos de volta a trilhar a verdade. Leva-nos de volta, ó Pai, a andar em santidade. Ó Pai, assim como meditamos naquele livro escrito por aquele teólogo John Bunyan, em que cristão estava indo rumo à cidade celestial, e quantas vezes saiu do caminho, quantas vezes se desviou, ó Pai, quantas vezes, ó Pai, teve a sua atenção voltada para as coisas e as dificuldades do mundo. Mas ali vimos, ó Pai, o agir do Senhor e aquela pessoa sempre voltando para o caminho. Ó Pai, aqui como meditamos em Abraão e lemos a história de Abraão, conhecemos a história de Abraão, vemos ali Abraão com medo da morte, vemos Abraão ali rindo quando o Senhor falou com ele, mas vemos Abraão sendo direcionado sempre no caminho. Assim vimos com Davi e com tantos outros. Assim vimos com Pedro. Ó Deus, endireita-nos, coloca-nos no caminho. Sabemos que é pela fé, ó Pai, esse agir do Senhor em nossas vidas, que essa ação sobrenatural de Deus, essa ação soberana de Deus, de nos direcionar, de nos moldar, de nos fazer enxergar a verdade. A Tua palavra diz que não devemos julgar o outro, porque é pela Tua bondade que nós temos arrependimento. Usa de bondade para conosco, Deus, para de fato termos um verdadeiro arrependimento. Ó Pai, se nós Te buscamos por outro motivo, que não seja ir para a cidade celestial, se o Evangelho, a boa notícia que ouvimos não foi sai da Tua terra, sai do mundo. Ó Pai, que nesta noite possamos compreender este chamado. E assim como Abraão obedeceu, isso foi sinal de fé, uma fé viva. Ó Pai, queremos sair do mundo, queremos sair da nossa parentela, queremos sair daquilo que não Te agrada, queremos sair, ó Pai, daquilo que é abalável, para ir para aquilo que são do Senhor, para aquela cidade onde o Senhor é o arquiteto, para aquelas coisas que são inabaláveis, ó Deus. Ó Deus, rasga-nos, quebranta-nos, de tal maneira que a gente possa viver pela fé, andar em novidade de vida e sermos testemunhas fiéis do Senhor. A oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Tem a canção que diz: caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Que a gente esteja caminhando para Canaã. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que a gente tenha uma semana cheia de fé, vivendo pela fé. Que Ele nos dê graça e misericórdia para que assim o seja. Amém. Com oração silenciosa, vamos terminar o nosso culto e eu vou dar apenas um recado, que no último domingo deste mês teremos uma programação para passarmos o dia inteiro aqui. Glória a Deus! Um domingo inteiro na igreja. Amém?